Fala galera, Lobão na área, mais uma aula da Rede Enem. Vamos aqui falar sobre o continente europeu, alguns aspectos naturais, alguns aspectos humanos. Então vamos lá, o tema de hoje é continente europeu, tá? A Europa é o segundo menor continente do mundo. Ela só é maior do que a Oceania. Então é um continente muito pequeno, porém, apesar de ser muito pequeno, ele é muito subdividido, ele é muito repartido em diversos países. Então isso quer dizer que os países da Europa não são muito grandes, né? A região que ocupa o maior espaço da Europa é a Rússia, que ainda tem uma área maior ainda na Ásia. Então é um continente muito pequeno e muito subdividido, né, formado aí por diversos países. Ele possui uma extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele é um pouco maior, por exemplo, que o Brasil, né, possuindo apenas 7% das terras emersas. Então 7% das terras que estão acima do nível do mar estão na Europa. A população da Europa corresponde a 11% da população mundial. Então, em 7% das terras, eu tenho 11% da população. Então, em relação à média mundial, a Europa seria um pouco mais populosa, né? E bastante subdividida. A Europa está totalmente no hemisfério setentrional. Ela está totalmente ao norte da linha do Equador, né? E, inclusive, pessoal, também ela está totalmente ao norte do Trópico de Câncer. Isso quer dizer que nenhuma terra da Europa se encontra na zona tropical. Você vai ter a maior parte da Europa, a grande parte da Europa na zona temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, entre os 23 graus norte e os 66 graus norte, e temos uma pequena parte que está na zona polar ou zona fria do norte, ao norte do Círculo Polar Ártico, especialmente aqueles países da Península Escandinava, né, além da Islândia, né, e o norte, uma parte aí da Rússia também. Ela é considerada um dos continentes mais planos de todos. Então, boa parte da área central da Europa é uma área de planície. Porém, isso não quer dizer que a Europa não tenha também os seus acidentes geográficos. Você tem diversas cadeias de montanhas em sua região. Mas, em média geral, é um continente bastante plano, tá? Então, você tem 2.000 quilômetros de planícies ao norte, que se estende do Atlântico francês, né, e vai até os Montes Urais. Os Montes Urais é a divisa da Europa com a Ásia. Tá? Você tem, então, aí montes que vão, né, da Sibéria até ali próximo ao Mar Cáspio, desculpa, ao Mar Negro, né, que são o limite entre a Europa e a Ásia. Ao sul, a Europa está demarcada pelo Mar Mediterrâneo, né, que separa a Europa do continente africano. A oeste da Europa nós temos o Oceano Atlântico e ao norte da Europa nós temos o Mar Glacial Ártico. Então aqui nós temos um mapa, né, observe bastante esse mapa, mostrando aí a localização da Europa. Então você percebe então que boa parte da Europa você vai ter áreas de planícies que vão da França até esses montes aqui, ó, chamados de Montes Urais, tá? No sul da Europa você vai ter algumas áreas de planalto e cadeias montanhosas, que depois a gente vai destacar um pouquinho melhor sobre isso, né? Como por exemplo aqui a região do Cáucaso, ó, e também temos montanhas antigas aqui ao norte, né? Os chamados Alpes escandinavos, ó. Ao sul da Europa nós temos o Mar Mediterrâneo, a oeste da Europa o Oceano Atlântico, ao norte o Mar Glacial Ártico, e a leste nós temos os Montes Urais e aqui o Mar Negro, tá? Dividindo aí a Europa.
Então, localização, hemisfério norte, né, ocupando parte do hemisfério ocidental, a menor parte, e a maior parte no hemisfério oriental. O meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste e oeste, ele corta, né, a parte oeste da Europa, pegando aí o Reino Unido, né, pegando o sul da Europa. A maior parte da Europa está no hemisfério oriental, mas na primeira parte do hemisfério oriental, né? Porque o extremo oriente mesmo é lá na Ásia, tá? Então, as suas terras estão entre 34 norte e 80 graus norte. Então, 34 é maior que 23, então já está na zona temperada do norte, né? Quase chegando no polo, que o polo é 90 graus norte. Então, aqui os limites, como eu falei para vocês, ao norte o Oceano Glacial Ártico, ao leste Montes Urais, né, e o Mar Negro, ao sul os mares Mediterrâneo e Negro, e ao oeste o Oceano Atlântico. Os países europeus são cortados por vários fusos horários e pertencem a duas zonas climáticas, a zona temperada e a polar. Pessoal, o que delimita a diversidade de fusos horários é a extensão leste-oeste de uma região. Por exemplo, o continente americano ele tem uma pequena extensão leste-oeste, mas uma grande extensão norte-sul. A extensão leste-oeste delimita a diversidade de horas e a extensão norte-sul delimita as chamadas zonas climáticas. Então, como a Europa tem uma pequena extensão norte-sul, mas uma grande extensão leste-oeste, ela vai ter várias zonas climáticas, porém várias fusos horários, mas apenas duas zonas climáticas, né, em seu território, né? Então aí um mapa, né, uma imagem mostrando o continente europeu. Primeiro fator que eu vou destacar em relação à Europa. Vamos falar dos climas da Europa, as condições da atmosfera. E um dos fatores que mais influenciam no clima chama-se latitude, que é a distância que um ponto está em relação à linha do Equador. Em relação ao Equador, eu tenho regiões de baixa latitude, ou próximas ao Equador, regiões de média latitude, intermediárias e regiões de alta latitude. Regiões mais longe do Equador, né? Em relação à Europa, nós temos áreas de média e de alta latitude. Não temos regiões de baixa latitude. Quanto maior a distância que um ponto está do Equador, menor será a sua temperatura. Então, assim, o ponto mais quente da Europa é como se fosse o ponto mais frio do Brasil, que está na zona temperada, né? Ela não tem regiões na zona tropical. Então, o sul da Europa, você pega Portugal, Espanha, Grécia, ex-Jugoslávia, né? São áreas que são menos geladas que o restante da Europa, menos frias que o resto da Europa. E, inclusive, até durante o verão, eles correm para lá para poder curtir as suas praias, né? O verão no hemisfério norte começa em junho e acaba em setembro. Então, é nesse momento aí que o pessoal vai curtir as praias em Ibiza, em Mykonos, na Grécia, né? Muitas celebridades, esportistas vão passar essa temporada lá. Então, é a temporada de verão que acontece no meio do ano na Europa. Já quando você vai aproximando do polo, a temperatura vai caindo. Então é normal que Portugal seja mais quente que a França seja mais quente que a Dinamarca seja mais quente que a Suécia, porque, né, a Suécia está mais afastada do Equador do que essas áreas que eu falei para vocês. Então a temperatura da Europa aumenta de sul para... A temperatura aumenta de norte para sul. Quanto mais ao sul da Europa, mais quente é. Quanto mais ao norte da Europa, mais frio é. Outro fator que influencia o clima na Europa chama-se altitude. Como eu falei para vocês, boa parte da Europa é uma região
plana, porém você tem também as cadeias de montanhas. Você tem os Pirineus, você tem os Cárpatos, você tem os Alpes suíços, você tem o Cáucaso, os Alpes escandinavos. E é óbvio que no alto dessas montanhas a temperatura vai ser mais baixa, né? Onde o pessoal aí vai ter frio o ano todo, né? Porque a altitude é elevada, então você vai ter neve o ano todo. Outra coisa também que influencia, né, os climas da Europa é a maritimidade e a continentalidade. Então você tem a oeste, né, pegando ali o litoral, você pega o Reino Unido, que está na ilha da Grã-Bretanha, ilha da Irlanda, você pega Itália, você pega Espanha, Portugal, essas regiões são mais oceânicas, são mais úmidas. Agora, à medida que você vai avançando para o interior, ficando mais longe da água, você pega, por exemplo, a Europa Oriental e a Rússia, a tendência é a umidade ficar menor. Então, vale a dica, então, quanto mais ao sul, mais quente, mais ao norte, mais frio. Quanto mais ao oeste, mais úmido, quanto mais a leste, mais seco, tá? Isso é o quê? As características climáticas da Europa. Então, olha só. Então, para cá fica mais quente, para cá fica mais frio. Para essa direção fica mais seco, para essa direção fica mais úmido. Ó. Então, o oeste da Europa é mais úmido, o leste, que é mais continental, é mais frio. O sul é mais quente, o norte é mais frio, devido aí às condições de localização. Outra coisa importante é a corrente quente do Golfo, que chega nessa região durante o inverno, que vai aquecer as águas, né? Essa água quente, ela vem do Golfo do México, na América Central, e atinge aí, né, essa região. Então, quando você fala assim, ó, clima temperado oceânico, ele é mais úmido. Temperado continental, ele é mais seco. E é lógico, né, pessoal? Um clima seco tem um verão muito quente e um inverno muito frio. Um clima úmido, você tem a diferença do verão e inverno menor. O que o pessoal chama de amplitude térmica. Então, aonde é na Europa que o inverno é muito gelado? É onde é mais seco, mais longe da água. Aonde o inverno é mais ameno? É onde é mais úmido, mais próximo do oceano. Então, uma vez, né, entendido isso, vamos ver quais são os tipos de clima da Europa. Observa aí, por favor. Ó. Primeiro clima é o clima alpino, o clima de montanha, aquele que está no alto da montanha, que é frio o ano todo, é o inverno o ano todo, né, no alto das regiões das áreas de maior altitude. Nós temos na região central da Europa o clima temperado, mais perto do litoral é o temperado oceânico, mais perto do continente o temperado continental. No norte você tem um clima subpolar e no sul o clima mediterrâneo. Então se eu for pegar aqui a Europa, ó, você vai ter o clima subpolar no norte, o clima mediterrâneo no sul, e na parte central você vai ter o temperado oceânico e o temperado continental. E nas altas cadeias de montanhas o clima é o quê? O clima alpino ou clima de montanha, tá? O clima subpolar é aquele que é frio o ano todo, com invernos bastante rigorosos. O clima temperado, ele, né, possui as 4 estações do ano bem definidas, verões quentes e invernos frios. O clima mediterrâneo também. E o clima mediterrâneo tem uma característica importante, ele é temperado, não é quente nem é frio, e ele possui as chuvas concentradas no inverno. Então, onde é que chove bastante no sul da Europa? Nos meses de
É que nem aqui mais ou menos, né? É de dezembro a março. Só que aqui é verão, lá é inverno. Então lá chove nesse período. Então olha que legal, pessoal. Chega no meio do ano, é mais quente e é seco. Vai dar praia, não é? Hã? Vai dar praia, o pessoal curte bastante. Porque praia com chuva é muito ruim, não é? É muito cansativo aí, ó. Então, o verão é seco no clima mediterrâneo e o inverno é bastante úmido, tá? Então aqui, ó, um mapa mostrando essas características, tá? O clima ártico ou frio no extremo norte, você vai ter o clima boreal, você vai ter no litoral o Atlântico, no interior o continental, você vai ter o de montanha e no sul o clima mediterrâneo. Aqui algumas imagens mostrando, né? Umas regiões geladas, né, florestas de coníferas, mostrando o litoral, né, de Portugal. E as formas de relevo? Na Europa, você tem, então, na porção central, uma vasta área de planícies, né? No extremo sul, na região do Mediterrâneo, você vai ter muitas cadeias de montanhas. E na região mais ao norte você vai ter alguns planaltos mais antigos e muito desgastados, né? Então geralmente ao norte é mais planalto, no centro é mais planície, no sul é mais montanha. Planalto, planície e montanha, tá? Então os planaltos estão no interior, as montanhas estão principalmente no sul da Europa. São montanhas aí com altitude elevada, algumas até acima de 2.500 metros de altitudes, né? No sul da Europa tem até algumas regiões de vulcões até ativos, tá? Então vamos ver aqui esse mapa. Esse mapa mostra alguns montes, né? Por exemplo, os montes escandinavos, que é um planalto antigo, né, de média altitude. Você vai ter os montes Urais, aquele que eu falei que divide a Europa da Ásia. E você vai ter no centro as chamadas bacias sedimentares. Continuando aqui, ó, na região da Península Ibérica, você tem os Pirineus, né, são montanhas um pouco mais elevadas. Você tem no norte da Itália e na Suíça os chamados Alpes, né, onde você vai ter aí o ponto mais alto da Europa, né, com quase 5.000 metros de altitude. Você vai ter os Balcãs, né, na região da Grécia e da ex-Iugoslávia, e você vai ter os Apeninos aí na Itália. O Cáucaso é aquela região que está entre a Europa e o Oriente Médio, entre os mares Negro e Mar Cáspio, né, a região aí da Armênia, a região do sul da Rússia, Chechênia, né? Nós temos os Cárpatos também ali próximo aos Balcãs, né? E os Alpes Dinálicos também, aonde? Na Itália. Então aqui alguns exemplos aí de elevadas cadeias de montanhas, né? E aí, pessoal, você vai ter uma relação muito grande entre o clima e a vegetação, né? Quanto mais quente e mais chuvoso, maior a vegetação. Quanto mais frio e mais seco, menor a vegetação, né? E a Europa tem muitas regiões úmidas, apesar de não ter elevadas temperaturas. Então, na Europa você vai ter até algumas áreas de florestas, porém essas florestas elas têm uma pequena diversidade, são chamadas de florestas homogêneas, né? E em algumas áreas aí mais úmidas, tá? Então, olha só, vamos destacar. Na região do clima mediterrâneo, que parece muito com o nosso clima subtropical aqui, só que o clima subtropical nosso possui a umidade bem distribuída, e lá no Mediterrâneo não, a chuva concentra-se no inverno, tá? Mas na região do mar Mediterrâneo, de clima mediterrâneo, você vai ter também a vegetação mediterrânea, são arbustos, né? São plantas de pequeno porte, adaptadas a essa condição aí climática, né? A temperatura mais baixa, uma variação de chuva, você vai ter aí o chamado chaparral, né? Ou vegetação mediterrânea. Você vai ter os maquis,
você vai ter os garrigues, né? Você vai ter as videiras de uva, você vai ter as oliveiras, azeitona, né? Em toda essa região aí é a vegetação mediterrânea, tá? E aí você vai ter algumas áreas, né, mais na região central, a área de floresta temperada. Essa floresta temperada também é chamada de taiga, onde você vai ter aí uma diversidade menor que a Amazônia, mas árvores de grandes portes, né? Que infelizmente foi muito destruído devido ao desenvolvimento social e urbano, às revoluções industriais, né? As paisagens da Europa foram bastante destruídas aí, sobrando algumas áreas de regiões mais elevadas. Depois da taiga você vai ter a floresta boreal. Essa floresta boreal, ela é muito simplificada. Você vê uma floresta de uma ou duas espécies apenas. Enquanto na outra você vai ter 40, 50 espécies. E na Amazônia é mais de 1000. Né? Então você já viu a floresta de pinheiro? É só pinheiro, né, pessoal? Já viu aqui em Goiás plantação de eucalipto? É só um modelo, é só um tipo, né? Então são florestas homogêneas aí de um só modelo, né, de vegetação. No extremo norte, na região mais fria, naquelas áreas aonde o gelo consegue derreter em parte do ano, surge um lodo, um musgo por entre as pedras. Você olha de longe, parece que é um campo de grama, mas não. É um musgo na rocha. É a chamada tundra, tá? A tundra, então, pode acontecer aí no norte da Europa, em regiões aonde o gelo chega a derreter durante a época mais quente. E na região continental bastante seca da Europa, nós encontramos também as chamadas estepes, uma vegetação bem simplificada, típica de clima semiárido, de região bastante seca, né? Como eu falei para vocês, quanto mais oceânico, mais úmido, quanto mais continental, mais seco. Então, olha só, tundra ocorre nas áreas que circundam o Polo Norte. É uma formação vegetal composta por musgos, gramíneas, arbustos e líquens. Florescem apenas durante o curto verão. Então você olha assim, ó, você vê aquele verdinho meio sem graça, mas você não vê nenhuma árvore. Ela não é. Numa região bastante fria, é chamada tundra. Vale ressaltar que a tundra ela acontece no hemisfério norte. Por quê? Porque ela está entre 60 e 80 graus de latitude, e nessa região do hemisfério sul você não tem terras. Você vai pegar o sul da América do Sul, você vai pegar o sul da África e o sul da Oceania, então é uma área de oceano apenas, né? Agora no hemisfério norte não, nessa região você vai ter o quê? Terras, e aí, por conta dessa condição de latitude, você vai ter um clima, né, mais seco e muito frio, e consegue desenvolver aí na raça essa vegetação chamada tundra, tá? A floresta de coníferas ou floresta boreal ou taiga, né, decorre ao sul da tundra, ocupa uma grande parte da Suécia, Noruega e Finlândia. É uma formação vegetal homogênea e pouco densa, onde ficam as coníferas, né? Essa floresta aí, como ela cresce muito rápido e tem um tipo de árvore bem simplificada, ela é muito utilizada na indústria madeireira, fabricação de papel e celulose, né? E também de móveis, tá? Então é a taiga. Temos também a floresta temperada, uma floresta que é mais diversificada do que a taiga, né? Ela vai ter uma diversidade um pouco maior, você vai ter mais espécies vegetais, né? Não é tão diversa assim como, por exemplo, a floresta amazônica, mas você vai ter aí, né, a sua quantidade aí de paisagem de árvores diferentes, né? E aí você vai ter as folhas que vão cair da árvore durante o período mais seco, né, durante o período mais frio, né? As árvores são um formato mais de cone, né, para poder sustentar aí durante o inverno o peso, né, da neve, tanto na taiga quanto também na floresta temperada, né? A temperada é um pouco mais diversificada. Nós temos nas áreas mais secas os campos e as estepes, né? Uma região então próxima ao Mar Negro e Cáspio, na fronteira, na divisa entre a Europa e a Ásia, uma região mais seca, né? Vegetação então rasteira, não tem árvore de grande porte, porque você tem uma pouca umidade
para sustentar essas árvores. Nós temos a floresta mediterrânea ou vegetação mediterrânea, né, onde você vai ter o garrigue, né, você vai ter terrenos calcários, é chamado de vegetação mediterrânea. Olha que interessante, pessoal, no sul da África, né, num país chamado África do Sul, você tem uma condição de clima e paisagem muito parecidos. E por mais que lá não está no mar Mediterrâneo, também é chamado de vegetação mediterrânea. Isso também acontece em parte do Chile e na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? Então é uma região que não é, na Europa não é no mar Mediterrâneo, mas que a vegetação também é chamada de vegetação mediterrânea. E os rios, pessoal? A Europa é um país, né, de muitos rios, e rios esses que vão o quê? Que vão atravessar vários e vários países, especialmente porque, né, a Europa é muito subdividida. E tem alguns rios que são muito importantes aí, ó. Então, o continente europeu apresenta uma complexa rede hidrográfica com grandes rios como o Volga, o rio da Rússia, né, que em parte do ano ele congela-se e a navegabilidade vem através de navios quebra-gelo. Mas é muito importante o rio Danúbio. O rio Danúbio é chamado de rio internacional, né, porque ele vai lá da Europa Central e vai até o Mar Negro, né. Inclusive, até o pessoal pegou o rio Danúbio e fez uma transposição ligando com o rio Reno, se não me engano, e você consegue fazer a navegação do Mar Negro até o porto de Roterdã, na Holanda. Né? Então, você consegue aí fazer uma grande linha de comunicação, de transportes, ligando, né, o sul da Europa com o norte da Europa. Muito interessante essa ciclovia aí, essa ligação que foi feita pelos europeus, tá? Então, as regiões mais elevadas, né, como os Alpes, por exemplo, são chamados o quê? Dispersores de águas. Então, as nascentes dos rios da Europa nascem de neves que se derretem no alto dessas montanhas, né? Então, ali onde você vai ter, né, a início desses rios. E as planícies são os cursos aonde eles vão passando, né? E aí se tornando importantes vias de transportes. Além dos rios, o mar também é muito importante, a navegação marítima é muito utilizada, especialmente no Mediterrâneo, mas também você vai ter ali no Mar do Norte e no Mar Báltico, né? Então você vai ter um grande fluxo de navios, né, na Europa e alguns portos muito importantes, como, né, na Inglaterra e também o porto de Roterdã, na Holanda. Então aqui, ó, vamos observar esse mapa mostrando aí alguns rios importantes aí, né? O rio Vístula, Elba, o rio Danúbio, né? O rio Volga, o rio Ural. Então são alguns rios importantes, né? Na Península Ibérica nós temos também o rio Douro, o rio Tejo, né? Na Grã-Bretanha nós temos aí o rio Shannon e o rio Tamisa, né? Aquele que passa por Londres, que foi altamente poluído e que teve que gastar um grande dinheiro para despoluir. Na Itália você tem o rio do Pó, no norte da Itália, a região mais rica e desenvolvida, onde você vai ter o Vale Industrial italiano. Então vamos lá, vamos aqui para algumas bacias importantes. Primeiro, bacia do rio Volga. O rio Volga é o rio da Rússia, tá? Ele é o maior rio europeu, ele nasce no Planalto de Valdai, na Rússia, e vai no Mar Cáspio, que é um lago, o que, pessoal? Fechado, né? De água salgada, é um mar interno, né? O chamado Mar Cáspio. Então esse rio Volga ele é muito importante para a Rússia, em parte do ano ele congela, e aí você vai ter a navegação sendo feita através de navios quebra-gelo. Você tem o rio Danúbio, aquele chamado rio internacional, que passa por diversos países, né? Ele nasce na Alemanha, e ele vai seguindo até desaguar no Mar Negro. Então ele passa por Áustria, Eslováquia, Hungria, passa pelos países da região dos Balcãs, né? Sérvia, Bulgária, Romênia, passa pela Ucrânia também, e sua foz está entre Romênia e Ucrânia. Outro rio importante é o rio Reno. Ele nasce na França, passa pela Alemanha e França, né? Está entre os dois países, foi até alvo de muitas disputas aí de guerras franco-germânicas, e deságua nos Países Baixos da Holanda, no porto de Roterdã. E como a nascente do rio Reno e a do rio Danúbio é próxima, o que eles fazem? Olha só que interessante.
Você tem aqui, ó, o rio Danúbio. Aqui você tem o rio Reno. O rio Reno vem para cá, o Danúbio vem para cá. Aqui você tem montanhas, eles fazem uma transposição e eles conseguem ligar uma ponta à outra na Europa. Aqui o Mar Negro até o porto de Roterdã, tá? Então, esses rios aí são muito importantes. Outros rios importantes, rio Tâmisa, o rio Elba, o rio Vístula, o Lore, Ródano, o rio do Pó, Tibre, Douro, Tejo, Ebro, o rio Ural, entre outros, né? E aqui, ó, acabei de falar, e está mostrando aí o canal Reno-Danúbio, né? Então, olha só essa imagem aí. Você vai ter, então, uma ligação entre eles, né? Fazendo uma grande comunicação. A Europa possui muitos lagos, são utilizados aí na economia, vias de transporte e também como fontes de lazer. E o litoral da Europa, né, ele é intensamente navegável aí também. A Europa é formada por várias penínsulas, vários acidentes, né? Isso faz com que haja vários portos. E existe uma região especial aí, a entrada do mar Mediterrâneo, né, o Estreito de Gibraltar, que pega aí o sul da Espanha e Portugal, né, e a região do Marrocos, na África. Beleza? Então, essa foi a parte física e na próxima aula vamos falar da parte humana da Europa. Obrigado.